continuidade aos 10 mandamentos que nós estamos já há bastante tempo vendo. Hoje é o 6º domingo que nós estamos vendo somente a questão do 4º mandamento, que é o dia do Senhor. Nós estamos no 6º domingo vendo o 4º mandamento, e pela graça do Senhor, no próximo domingo nós encerraremos o 4º para iniciarmos o 5º mandamento. Hoje nós vamos nos ater à pergunta 120, tá? Mas antes, como a gente costuma fazer na introdução, vamos recapitular algumas questões que envolvem o prefácio dos 4 mandamentos que nós temos visto até aqui, tá? Então, vamos lá. Uma pergunta ampla, né? Qual é o prefácio dos 10 mandamentos? Qual o texto que antecede os 10 mandamentos? Eu sou o Senhor, teu Deus, tirei da terra do Egito. Nós aprendemos, como vimos o prefácio, que Deus já está ensinando que primeiro Ele salva o seu povo para depois entregar as leis, certo? Assim como Ele fez com Israel. Ele salvou Israel da casa da servidão, como Ele nos salvou do pecado, da escravidão do pecado, e Ele então dá as suas leis para cumprimento, já para que o homem não ache que ele é merecedor da salvação divina porque ele cumpre as leis, né? Isso já está lá em Êxodo, né? Já está bem revelado lá no meio de Moisés. Do primeiro mandamento. Segundo mandamento. Terceiro mandamento. Quarto mandamento. Santificar, que é o mandamento que nós estamos vendo. Nós temos visto, né, e aqui, como a aula vai ser mais curta, a ideia aqui é a gente também recapitular, já que já vimos bastante coisa, né? E a ideia dos 10 mandamentos que nós estamos vendo é justamente para que possamos entender como devemos viver para a glória de Deus. Quando nós estamos estudando os 10 mandamentos, hoje o 4º mandamento, a continuidade, a ideia é que nós não venhamos a passar pelos mandamentos, ou que seja apenas uma temporeba dos mandamentos, né? Nós possamos bater no peito e finalmente guardar os 10 mandamentos. Mas mais importante que isso é a gente ter um raciocínio diário de olhar para a nossa vida, para como nós estamos vivendo e verificar como nós estamos transgredindo a lei do Senhor, ou como nós temos observado, ainda que imperfeitamente, já que nós somos chamados a uma vida de santificação, uma vida que busca agradar a Deus. Nós vemos que aqueles que amam a Deus guardam os seus mandamentos. Então, nessa introdução, a ideia aqui nós vamos raciocinar alguns pontos que envolvem esses mandamentos para a gente poder aplicar em situações diversas, né? E aqui eu vou trazer algumas situações para os irmãos pensarem qual quebra poderia estar enquadrada essa situação aqui para a gente praticar e exercitar a questão dos mandamentos, né? Vamos lá. Se em uma determinada igreja, no domingo à noite, essa igreja entende que o Jesus Cristo que eles seguem não é o Jesus Cristo revelado nas Escrituras, é um Jesus Cristo que é somente amor. Aí nós vemos isso, é o Jesus que é apenas Salvador, ele não é Senhor, ele é apenas Salvador. Se a igreja tem essa teologia e se reúne à noite para cultuar um Cristo que não tem sido Senhor, mas somente Salvador, uma vida que é promovida de pecaminosidade e licenciosidade dentro dessa igreja, dessa comunidade, qual mandamento está sendo quebrado nesse domingo? Primeiro mandamento. E mais especificamente, o primeiro mandamento está certo, né? E mais especificamente envolvendo a questão de um ambiente de culto. Segundo mandamento. Porque nós vimos que a questão do segundo mandamento de não fazer imagem, o princípio que está ali nesse mandamento é a ideia de uma adoração em espírito e em verdade. É a adoração conforme Deus prescreveu nas Escrituras. Quando homens e mulheres se reúnem para não adorar o Deus verdadeiro, quebram o primeiro mandamento, porque colocaram ídolos, e quebram o segundo mandamento, porque não estão adorando o Deus verdadeiro e estão prejudicando ali a forma, né?
Então, tem a quebra do primeiro e do segundo, né? A questão da idolatria e também está adorando fora das Escrituras. Então, qualquer coisa que envolve adoração a Deus ou se achegar a Deus, que não seja no modo revelado por Deus nas Escrituras, nós quebramos de forma especial o segundo mandamento e acaba levando o primeiro também, né? Pode levar o primeiro mandamento também, tá? Então, não fazer imagem não é questão da imagem em si somente. O princípio é adorar por imagem, é uma adoração que Deus não prescreveu nas Escrituras, tá? Então, qualquer forma de adoração, de se achegar a Deus, que não seja a forma que Ele revelou nas Escrituras, nós estaremos quebrando o segundo mandamento, certo? Nós vimos aqui o princípio regulador do culto. Nós adoramos a Deus, nós cultuamos a Deus somente conforme aquilo que Ele revelou na Sua palavra, certo? Por isso que nós não temos luzes coloridas, né, fumacinha saindo aqui atrás ao do culto, que nós entendemos que não são elementos do culto. Colocar essas coisas aqui fora da Escritura é quebrar o segundo mandamento, tá? Vamos lá, outro mandamento. Quando eu estou no domingo, correlacionados, tá? Pode falar mais de um mandamento. Sentado aqui no culto, durante a pregação da palavra, pensando no problema que eu tenho para resolver no trabalho na segunda-feira. Qual ou quais mandamentos eu quebro nesse momento? O quarto mandamento. Nós estamos pensando nos nossos trabalhos, a fazeres seculares, e não dedicando o nosso ser todo ao Senhor, né? No dia de descanso, no dia que deve ser santificado. Tá. Quando eu estou na rede social, mexendo em páginas, né? Tem um nome gospel ali, e eu vejo uma passagem das Escrituras sendo utilizada como motivos de chacota, e eu juntamente me associo e começo a rir de coisas que envolvem Deus e a sua palavra. Que mandamento eu quebro? Terceiro mandamento. Nós vemos que não tomar o nome de Deus em vão envolve todo aspecto da revelação de Deus. Então, a palavra de Deus, ela não deve ser tomada em vão. Então, é muito comum isso nas redes sociais, né? As pessoas pegam textos bíblicos ali, que é a palavra de Deus, e aí vira um motivo de chacota entre cristãos e ímpios, né? E a palavra de Deus, que é a revelação sagrada, que nós temos que zelar pela palavra de Deus, por causa do Deus da palavra, e nós estamos rindo dela. Nós vimos que tem um humor bíblico, né? Mas quando está fora do humor bíblico, nós não devemos rir porque quebramos o terceiro mandamento, tá? Muito bom, essa é a ideia da gente estar raciocinando, né, os 10 mandamentos, para que a gente viva conforme a palavra de Deus. E nós vamos esbarrar todos os dias quebrando os 10 mandamentos. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 7, essa briga, essa luta, essa batalha pelo pecado que vai nos acompanhar até a glorificação, até a nossa morte e glorificação. Perfeito, vamos então continuar hoje no quarto mandamento. Nós vamos ver agora as razões anexas ao quarto mandamento. Então vamos lá, a pergunta 120 do Catecismo Maior de Westminster vai dizer assim: quais são as razões anexas ao quarto mandamento para lhe dar maior força? As razões anexas ao quarto mandamento para lhe dar maior força são tiradas da equidade dele, concedendo-nos Deus 6 dias de cada 7 para os nossos afazeres e reservando apenas um para si nestas palavras: 6 dias trabalharás e farás tudo o que tens para fazer. Segundo, de Deus exigir uma propriedade especial nesse dia, e aqui vem o texto bíblico: o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Terceiro, do exemplo de Deus, que em 6 dias fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e descansou no dia 7. Quarto, e da bênção que Deus conferiu a esse dia, não somente santificando para ser um dia santo para o serviço, mas também determinando para ser um meio de bênção para nós em santificá-lo. Aí a citação bíblica: portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos abrir em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20.
Quem puder pode ler, por favor, os versos 9, 10 e 11. Nós temos visto então o dia de descanso, né? Esse é o 6º domingo. Nós então iniciamos com a introdução demonstrando a troca do 7º para o primeiro dia. Nós vimos ali o princípio de que Cristo é o Senhor do sábado, e o nosso Deus, sendo o Senhor do sábado, ele estava morto porque ele cumpriu a obra sacrificial por nós, a obra redentiva. Nós vimos que ele ressurge ao primeiro dia. Nós vimos que os principais eventos do Novo Testamento ocorrem no primeiro dia da semana. Nós vimos a ressurreição de Cristo, ocorre no primeiro dia da semana, a aparição de Cristo aos seus discípulos lá a caminho de Emaús, primeiro dia da semana. Depois todos reunidos, primeiro dia da semana. Passa-se 8 dias, nós vimos que a contagem do primeiro dia é contado nos Hebreus, então passou uma semana, cai no primeiro dia da semana de novo, ele aparece novamente para todos os discípulos, e Cristo então ascende aos céus. Nós vimos que a primeira pregação cristocêntrica do apóstolo Pedro ocorre no primeiro dia da semana. Nós vimos que a descida do Espírito Santo no dia do Pentateuco ocorre no primeiro dia da semana. Nós vimos a questão da coleta sendo realizada no partir do pão, primeiro dia da semana. Então nós vimos os principais eventos ocorrendo no primeiro dia da semana. Em Apocalipse também, a revelação de João, né, que ele fala que se viu no dia do Senhor, ali no primeiro dia da semana, recebendo a revelação de Apocalipse. Então nós temos na revelação, como nós aprendemos aqui, aquilo que é ou expressamente declarado ou logicamente deduzido. As doutrinas bíblicas que nós aprendemos, nem todas está expressamente declarada, mas sim logicamente deduzido por meio de uma abordagem bíblica, né? Então nós vimos inclusive no Antigo Testamento apontamentos, né, no calendário judaico de eventos que caíram no primeiro dia da semana, contando-se o sábado, já demonstrando de forma bem embrionária uma importância que o domingo haveria de ter lá na frente, né? Então nós temos a pregação bíblica, nós vimos isso, né? Os irmãos que não conseguiram acompanhar, é importante estar no canal da igreja, né? Acessar lá e acompanhar isso para não ter dúvidas. Ter dúvidas, procure alguém da mesa, principalmente o pastor Ricardo, né? O nosso pastor, principalmente ele, vai lá, dá um trabalho para ele, e aí sane essas dúvidas, como o irmão Vitor colocou aqui sobre os bereanos, né? É importante. Ficou com dúvidas, não guarde essa dúvida para si. Examine as escrituras, procure o pastor, procure o irmão da mesa, tá? Então nós temos visto toda essa questão que envolve a troca do dia, que envolve a ideia de santificação do dia, de como guardar, né? Nós vimos aqui a ideia principiológica, né? A ideia qual o princípio nós devemos reger. Não existe uma lista do que pode fazer e do que não pode fazer. Fazer isso é cair em legalismo, é perigoso. Nós devemos ser guiados por princípios que regem o dia. O princípio da cessação dos nossos afazeres, ou seja, devemos descansar das nossas obras seculares. O princípio da santificação, nós devemos perguntar: isso santifica esse dia? O que eu quero fazer santifica esse dia? É algo que aponta que esse dia é separado do Senhor, é propriedade do Senhor? Então são princípios, são perguntas que nós devemos fazer quando pensamos em fazer alguma coisa e estamos em dúvida, tá? Então nós não temos uma lista aqui do que pode se fazer ou não pode fazer no domingo, e nós também aprendemos que todos nós quebramos a lei do Senhor, tá? Então, por mais que nós nos esforcemos para exteriormente guardar, de repente estamos nas nossas casas, não trabalhando, vindo pela manhã, voltando do culto, mas a lei do Senhor não exige somente ao nosso externo, mas também ao nosso interno. Às vezes os nossos pensamentos não estão santificando o domingo, né, o dia do Senhor, tá? Então é sempre importante a luta para guardar o dia, mas sabedores da necessidade da graça de Deus para nós perseverarmos na caminhada cristã. A gente não pode perder de vista isso.
Nós não conseguimos cumprir perfeitamente a lei do Senhor, e toda vez que nós vamos para os mandamentos, nós vemos a nossa miséria e corremos para Cristo. Certo? A gente não pode perder isso de vista, senão a gente cai no legalismo e na hipocrisia, como caíram os fariseus. Eles eram hipócritas porque eles diminuíam o rigor da lei para poder observar externamente, mas internamente eram como sepulcros caiados, aparentemente lindos e adornados, mas por dentro podridão, morte. Fujamos da aparência do legalismo, tá? Nós observamos a lei na força do Espírito Santo para a glória de Deus. E vamos então desenvolver cada aspecto aqui da pergunta 120. O primeiro ponto que nós vimos 4 razões anexas, tá? Equidade é a primeira que nós vamos ver. Então temos equidade, propriedade do dia, tá? O dia é a propriedade de Deus, o sábado, tá? O Shabá cristão, que agora é o primeiro dia da semana. Terceiro, o exemplo de Deus, porque Deus dá o exemplo porque ele descansou. E o último, o quarto, a bênção do dia, tá? Deus abençoa o 7º dia. Então nós temos 4 razões anexas que o catecismo vai trabalhar, e esse vai ser perguntado no final, tá bom? 4 razões anexas. Equidade. O que significa equidade? Equidade é agir de forma criteriosa, é agir com justiça. Quando nós temos uma demanda judicial, por exemplo, com as duas partes brigando por um direito, quando nós vamos e levamos essa demanda para um juiz julgar, existe a equidade quando ele dá a cada um aquilo que é devido. Existe justiça quando isso ocorre. Então, equidade aqui é a ideia de justiça, tá? A ideia de agir criteriosamente. E como nós vemos a equidade nas razões anexas ao 4º mandamento. E ele vai explicar aqui, o Gerardo Voz, ele coloca que a equidade está presente porque Deus demonstrou no 4º mandamento, ao nos permitir 6 dias da semana para as nossas próprias ocupações e diversões, e só exigir que lhe fosse dedicado um único dia de forma especial. Deus, portanto, não requereu de nós nada que fosse impossível. Se tivéssemos de gastar todos os dias em adoração a Deus de forma especial, como é exigido no 4º mandamento, não teríamos tempo para ganhar a vida, ou seja, o nosso trabalho, nem para a recreação ou a vida social que são necessários ao nosso bem-estar físico e mental. O que o catecismo está trabalhando aqui sobre a equidade? Veja, o nosso Deus, ele é um Deus justo. Ele entende que nós estamos num mundo caído. Dentro desse mundo caído, nós temos que dar respostas a determinadas demandas. É por isso que nós temos 6 dias. Ele não é somente justo, como ele é muito bom, porque ele dá muito mais do que nós merecemos, né? Ele nos dá 6 dias e requer somente um dia. A equidade se faz presente justamente por isso. Deus entende das nossas demandas, Deus entende que nós precisamos trabalhar para trazer o sustento, Deus entende que quando nós trabalhamos, nós nos cansamos por conta da maldição, lá em Gênesis, por conta do pecado, e esse cansaço nos prejudica na adoração a Ele, certo? É por isso que quando nós guardamos o 4º mandamento, ou estamos em uma sociedade que guarda o 4º mandamento, nós podemos dedicar mais especialmente ao Senhor, porque nós somos privados do cansaço que o nosso trabalho exige de nós, quando estamos aqui, e nós podemos então estar reunidos dentro desse calendário, onde nós não somos exigidos estar fora cumprindo determinadas demandas. Tá? Então, a equidade se faz presente nisso. Nosso Deus é um Deus justo. Ele é o Deus todo-poderoso, Senhor, e também um Deus que entende a nossa situação e nos dá 6 dias. Então nós temos 6 dias. O Criador do Universo, que nos faz respirar, nos mantém vivos, nos dá 6 dias para fazermos todas as nossas obras. E aqui uma pergunta: se somente o domingo é separado exclusivamente para o culto a Deus, podemos fazer o que quisermos nos demais dias? A resposta é óbvio que não. Aqui está, nós somos agentes morais. Como agentes morais, nós em todo o tempo somos responsáveis diante de Deus pelas nossas palavras, pensamentos e atos. Assim, nos demais dias devemos glorificar a Deus, indiretamente trabalhando e fazendo toda a nossa obra. Essa aqui a gente trabalhou na parte da guarda, que muitas pessoas falam que o 4º mandamento
não é coisa da lei, né? Mas já é coisa do Antigo Testamento, não está em vigor mais. E muitos defendem que todo dia é o dia do Senhor. Não existe distinção. E a pergunta sincera que a gente faz é: nós podemos, fora de uma ideia de quarto mandamento, guardar apropriadamente um dia de culto e dedicação exclusiva ao Criador? Se eu preciso atender as demandas dos meus clientes em todos os dias, nós temos, não tem dia do Senhor. Você precisa trabalhar tirando foto todos os dias, sem organização disso. O Israel está me dando aula todos os dias. Como nós teríamos um dia para estarmos reunidos aqui? Como nós poderíamos dedicar exclusivamente um dia ao Senhor se não existisse o quarto mandamento? Ou uma sociedade que não observa o quarto mandamento? Então aqui é óbvio que existe uma ideia que Deus requer de nós de maneira especial, uma adoração exclusiva em um determinado dia. Que nós vimos que para nós é 24 horas. Né? Começa meia-noite e vai até 11h59 do dia. Né? Como deve se guardar para outros afazeres. Né? Nós não fazemos como os judeus, a não ser que vivêssemos numa sociedade que guarda como os judeus do pôr do sol, do nascer do sol ao pôr do sol. Né? Nós não guardamos assim, porque o Ocidente não guarda assim. Certo? Então nós estamos recapitulando, né, aquilo que vimos. Então, o nosso Deus, ele requer de nós um dia exclusivo de adoração. Por mais que nós devamos adorá-lo e guardar os seus mandamentos todos os dias. Mas algumas coisas são apropriadas para os 6 dias que não são apropriadas para o primeiro dia da semana ou do domingo. Certo? Nós não vamos voltar nisso aqui porque nós já passamos. Tá legal? E aqui vamos no segundo aspecto, a propriedade de Deus. O Shabá é uma propriedade de Deus, pertence ao Senhor. É o dia do Senhor, é dele, não é o nosso dia. Ele nos deu 6. Ele requer muito. Esse dia é o dia do Senhor. Significa que Deus reivindica esse dia como sua propriedade especial. Quando nós falamos de propriedade especial, quando eu faço alguma coisa que pertence aos dias que são os meus dias, a ideia é que eu estou roubando a Deus. Eu estou furtando do Senhor, porque o dia é dele. E quando eu faço algo que não pertence, não é apropriado para o domingo, eu estou me comportando como se eu fosse rebelde em relação aos mandamentos do Senhor. É como se não existisse uma reivindicação da parte de Deus para esse dia. Um dia santo, um dia separado. Então essa é a ideia da segunda razão anexa aqui ao mandamento. A ideia de que quando nós fazemos as nossas próprias obras e não aquilo que Deus requeriu de nós nesse dia, nós estamos negando que Deus exerce uma propriedade exclusiva. Tá? E aqui novamente, de modo especial, é lógico que tudo pertence a Deus. Todos os dias pertencem ao Senhor. Aqui é uma abordagem especial, tá? Vamos nesse contexto de adoração de guarda, tá bom? Então, esse dia Deus requer um comportamento específico de nós, que nós devemos fazer nesse dia, ou não fazer, certo? Irmãos, alguma dúvida, alguma contribuição, pode levantar a mão, tá? E a ideia aqui é ser bem participativo, tá bom? E é a chance de a gente também tirar as dúvidas que ficaram pendentes, se for o caso. Tem Deus direito de reivindicar o domingo como sua propriedade especial? O Criador tem direito? Sim, Ele é o nosso Criador e Senhor. Deus é soberano e, portanto, livre para exigir tudo o que desejar de qualquer uma das suas criaturas. Nós vimos que muitos cristãos têm dificuldade com os 10 mandamentos, principalmente na primeira parte da tábua, né? Naquilo que Deus requer de nós, naquilo que nós devemos observar em relação a Ele, na nossa relação vertical, porque os cristãos têm dificuldade com o senhorio. Nós vimos que existe uma ideia espalhada no meio evangelical de que Cristo ele é Salvador, somente Salvador. Qualquer ideia de senhorio, porque senhorio está relacionado à soberania.
Senhorio está relacionado à subjugação, à submissão. Quando nós tocamos nesse ponto, muitos cristãos vão utilizar de argumentos não bíblicos para defender uma ideia de não submissão ao senhorio de Cristo, ao senhorio de Deus. E nós vimos que Ele é Criador, Ele é Senhor, esse é o Deus da palavra. Se a gente tem dificuldade em submeter a um Deus que é Senhor, a gente tem dificuldade com o próprio Deus e com a própria palavra. Ele é Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele faz o que Ele quiser. Fala-se muito dos direitos dos homens, mas fala-se pouco sobre a soberania, o poder e o senhorio de Deus. Ele é o Criador, irmãos. Se nós estamos aqui é porque Ele nos fez. Nós somos Suas criaturas. Nós vimos que, por Ele ser bom, aquilo que Ele exige também é bom. Porque a lei de Deus é boa, ela é justa, ela é santa. Quando nós guardamos, nós vamos chegar na parte da bênção, nós usufruímos de bênçãos. É doloroso às vezes para nós por causa do pecado, da corrupção da nossa carne. Mas quando o Espírito tira as escamas dos nossos olhos, quando nós somos amaciados pelo Espírito Santo, aquela dura serviço que nós temos por causa do pecado, nós conseguimos experimentar as bênçãos, os privilégios, os benefícios que os mandamentos do Senhor comunicam a nós, por meio do Santo Espírito. Cristo é Senhor, o nosso Deus é Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito são Senhor sobre nós, e esse dia é a sua propriedade. Fazer algo que Ele não pediu, não determinou, não requeriu de nós, ou deixar de fazer, é pecado. É furtar do Senhor o seu dia. É querer estabelecer o nosso dia no dia dele. Lembremos que Ele nos deu 6 dias para fazer as nossas obras. Porque aquela do Shabá é uma forma de roubo. Porque se alguém quebra o Shabá, que é o descanso do Senhor, tomando para o seu próprio uso, rouba alguma coisa que pertence especialmente a Deus. Apropria-se da propriedade de Deus no dia de Shabá. Por que foi que Deus descansou no 7º dia? Terceira razão. Primeira razão, propriedade. Segunda razão, propriedade do dia. Terceira razão que nós vamos ver agora é o exemplo. Deus, Ele se dá como exemplo, porque Ele fez isso na criação. Por que foi que Deus descansou no 7º dia? Certamente não foi porque estava cansado do seu trabalho, nem porque precisasse de descanso para si, pois Deus é onipotente e a obra da criação não foi nenhum esforço para Ele. Mas, então, qual é a razão de Ele ter descansado no 7º dia? Mas para dar um exemplo e estabelecer um princípio religioso que a raça humana aprendesse e seguisse. Vamos abrir a palavra do Senhor. Vou pedir ao Jael que abra Isaías 43, verso 13. Lucas 1, 37. Danilo, João, capítulo 5, verso 17. Aqui demonstrando a onipotência de Deus. Ele não se cansa. O nosso Deus é um Deus onipotente. Lucas 1, 17. Porque para Deus nada é impossível. João 5,17. Mas ele me disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho com ele. No contexto ali da acusação, né, dos judeus e dos fariseus em relação ao que Cristo estava quebrando no sábado, e aí ele traz que o pai até hoje trabalha. A ideia é que Deus não vive uma vida de uma existência de ociosidade.
né? O Deus que ele não cessa de trabalhar. Então nós devemos entender uma coisa: se Deus é onipotente, ele não cessa de trabalhar, o que nós aprendemos quando ele diz que ele descansou após o seu ato criacional? Se ele não se cansa. É justamente isso, ele está estabelecendo um princípio, ele está estabelecendo um padrão que a humanidade deve seguir. Qual é esse padrão? 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso. 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso. É isso que Deus estabeleceu para a humanidade. Os homens deveriam seguir esse ciclo. 6 dias, 1 dia. Um dia a meu próprio prazer? Não. 6 dias, do 1 ao 6º, 7º dia de descanso até Cristo. Quando Cristo cumpre a sua obra na cruz por nós, estabelece, inaugura então a nova aliança, nós temos a mudança do dia. A ressurreição então muda esse dia do 7º para o 1º. Então qual é o ciclo? Nós trabalhamos até o 7º e descansamos no 1º. Primeiro descanso, do 2º ao 7º dos nossos trabalhos. Mantém o ciclo, mas lembre-se, o dia é estabelecido por Deus, é dele o dia, tá? Porque tem alguns que vão defender esse ciclo, podemos ser livres. A minha sexta-feira é meu dia de descanso. Então, descanso na sexta e mantenho ali para frente os 6 dias trabalhando. Não é isso. A revelação não é essa. Tá bom? Então, Deus estabeleceu um princípio para que nós aprendêssemos. Quando nós fazemos isso, existem benefícios. Quando nós vamos a pesquisas, por exemplo, existem pesquisas que mostram quando um trabalhador ele descansa em um dia ou em 2 dias, quando ele volta a trabalhar, existe um rendimento maior do que se ele ficasse todos os dias trabalhando sem cessar. Deus imprimiu isso na criação. O Deus que cria é um Deus que nós vemos as suas leis, tanto físicas como as morais, em toda parte da humanidade, né? Da realidade criada por Deus. A ideia é que quando nós quebramos o mandamento, assim como nós quebramos a lei da física, vai ter uma consequência. Quando nós quebramos uma lei moral, haverá uma consequência. Quando nós quebramos o 4º mandamento, nós vivemos uma vida de idolatria, porque nós servimos a outras coisas nesse dia, não ao Deus vivo e verdadeiro, e nós então não paramos de trabalhar. Nós vamos ter problemas emocionais, problemas físicos. Sério? Nesse caso, colocar a segunda-feira dele como dia, para ele se descansar, a gente consegue, ele trabalha e sábado. Certo. Só tem realmente Então, vamos lá. Nós vimos que, quando a gente aborda a questão, o Luiz trouxe um exemplo aqui, uma questão que envolve uma pessoa, um cristão, que trabalha de terça a domingo, tá? O trabalho dele não é um plantão, uma coisa que ele não pode estar presente no culto ao Senhor, ele está trabalhando. Nós vimos que existem obras de necessidade e obras de misericórdia. Obras de necessidade e obras de misericórdia. No caso de um cristão, que ele não está naquela posição que nós vimos, posição superior ou posição inferior, a posição dele é de inferior, ele não tem controle sobre o dia que ele vai trabalhar, certo? E ele precisa, nós vimos, de levar alimento para a sua casa, então é uma questão de necessidade. Esse dia, ele tem uma exceção para quebrar, né, a obra de necessidade, porque ele precisa trazer o sustento para o lar. Mas veja, não é por causa disso que ele tem o poder de mudar o dia, porque o dia continua sendo o primeiro dia da semana. É um dia que pertence ao Senhor. Então, nós trabalhamos a ideia de que esse cristão ele deve orar ao Senhor para que esse quadro mude. Nós tivemos casos de cristãos que mudaram de trabalho, conseguiram um emprego melhor, né, ou um emprego com salário igual, mas que o domingo ou fosse livre ou fosse possível cultuar a noite ao Senhor. Né? Então, a ideia é que esse cristão ele vai estar com uma deficiência em relação à situação da guarda, do quarto mandamento, né? Porque é uma situação de necessidade, mas ele não está livre para escolher um outro dia, entendeu? Porque existem pontos que envolvem a guarda do dia que só é possível ser feito quando nós temos um dia estabelecido. Por exemplo,
O dia do Senhor é o dia que nós somos convocados, ou seja, o povo de Deus, não somente sozinhos, mas em comunidade, em comunhão. O povo de Deus é convocado a estar reunidos, atendendo um dia de culto. Esse cristão na segunda-feira, ele não é que atendeu o culto, porque a convocação foi para o primeiro dia da semana. Entende? Então, ele não vai conseguir guardar, mas ele vai estar naquela situação de obra de necessidade. Né? Mas eu estou lembrando do ensino da primeira missão, porque vai muito que é dizer que Deus estabeleceu o sétimo dia, ou seja, na criação, ele escolheu o sétimo dia, então ele descansar no primeiro, ele estabeleceu o descansar no último. E aí é interessante que a primeira missão da época ele foi o seguinte, que ali virou algo didático, né? Ele estava ensinando isso. Aí, quando foi estabelecido, estava no parque de obra. Ele trabalhou, processou o sétimo. Então, o homem também, dentro do parque de obra, ele ia trabalhar e ia ser depois. Mas é interessante que eu ia mostrar uma coisa. O que era o sétimo dia da criação, acabou que o dia completo, o primeiro de Adão foi o sábado. Porque Adão ficava na sexta-feira. Ou seja, ele não criou completamente o dia completo da sexta. O dia completo de Adão foi o sábado. O sétimo dia. Então, para Adão foi o seu primeiro dia. Vamos falar sobre o primeiro dia. Ou seja, até que se questão de Deus estabeleceu, já mostrava a prova que ele ia ter, já mostrava que o pacto da graça haveria de se inaugurar em Cristo depois da queda da humanidade. E mostrando que aí, por que é o primeiro dia da semana? E não mais o sétimo, porque esse é o pacto da graça. A gente não faz nada para a vida eterna. A gente tenta. A gente primeiro foi salvo e agora a gente vai e trabalha com ações de graça. Enquanto a outra precisava fazer uma coisa para permanecer no estado de imortalidade. Então, o dia também tem um significado muito importante, até a questão pactual. A ideia é trazer a guarda desse dia especificamente, né? Por que não pode trocar para a segunda, né? Assim como também, irmão, no Brasil nós trabalhamos 6 por 1. Normalmente a maioria sim. Isso Tá liberado. 6 por 1. Na Europa é 5 por 1, 5 por 2. Mas sábado trabalha, geralmente sábado e domingo. E não do estado, a maioria do estado. Aí a ordem para o sétimo dia, que seria o domingo, né, agora, é imperativa, né? Não pode trocar com o irmão. Isso. Não pode trocar com o domingo. Não. Porque é o dia do Senhor, né? Assim como eu vou ter sábado e domingo para descansar, descansar do trabalho até o sábado, mas continua sendo imperativo do domingo do Senhor. Exato, isso aí. Os 6 dias, né, trabalharás é a ideia de nossas obras, né? Não é necessariamente que se eu não trabalhar no sábado, eu estou pecando, né? A ideia é de 6 dias, sábado, fala sábado mesmo, tá? Sábado 7, não Shabbat. A ideia é de a gente pode ter um trabalho, de repente, que é o sonho de todo mundo, né? Um trabalho mesmo ali, 5 dias, 4 dias, você ter 3 dias para você, né? Aí a ideia aqui é 6 dias trabalharás as suas obras. Tá? Não necessariamente você tem que estar trabalhando lá para o seu patrão. Se você não tiver uns 6 dias trabalhando, você está pecando, né? Ah, eu falo. Isso aí, são as obras, nossas obras, né? Abrange tudo, né? Foi? Vamos lá então. Como é que o exemplo de Deus demonstra que o Shabbat não é somente para os judeus, mas para toda a humanidade? Mostra que o Shabbat se originou na criação do mundo, não meramente nos dias de Moisés, quando Deus deu leis especiais ao povo de Israel. Nós vimos então, quando lá estávamos iniciando o 4º mandamento, Deus, nós vimos isso em Romanos, na verdade, a série que nós estamos vendo em Romanos. Nós vimos que o homem, quando foi criado, Deus escreveu no coração do homem, no coração de Adão, a norma da lei. O que é a norma da lei? Nós temos, por exemplo, os 10 mandamentos. Cada mandamento existe uma norma, que na lei está escrito. Mas a norma não é aquilo que está escrito. É algo abstrato também, que foi trazido de forma escrita para a lei. Então, a ideia de norma, essa norma que estão nos 10 mandamentos, é uma norma que está escrita no coração
de todos os homens. É um ato de Deus criacional, certo? Então, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem com o dever de guardar os 10 mandamentos, inclusive o 4º mandamento. E ele vê que ele faz isso, a questão do descanso, o exemplo que ele traz é justamente o exemplo na criação, antes da lei. Então, algo para dar ainda mais reforço à ideia de que toda a humanidade deve guardar o 4º mandamento, certo? Deve guardar o dia do Senhor. Isso não é próprio somente para os cristãos e também não era próprio somente para os judeus. É claro que, de forma especial, o povo de Deus é cobrado, é exigido, existem juízos, né, anunciados pela quebra, e estamos nessa relação pactual com essa imperatividade maior, digamos assim, né? Mas todos os homens devem guardar, certo? Por mais que eles sejam incapazes, mas eles devem. É um dever moral de todos os homens guardar o dia do Senhor. Que significado religioso especial envolve o exemplo do descanso de Deus no dia de sábado depois da sua obra de criação? Eu vou pedir para o Arantes, Hebreus 4, verso 9 a 10. Vamos abrir todos. Hebreus 4. Pode ler de novo o 9, verso 9. Assim, através do descanso sabático. Muito bom. Está diferente da área. Aí o descanso sabático, né? Muito bom. Está mais conectado aqui. Na área, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. É a mesma ideia, né? Aí está um descanso sabático. A ideia é que de Radevós está conectando aqui, bíblica, e nós vimos isso, quando nós estamos no dia do Senhor, hoje, no 4º mandamento, nós vimos que isso é o antegozo dos céus. Nós vimos que esse dia que nós estamos em comunhão com os nossos irmãos, logo pela manhã, com boas conversas, aprendendo mais da palavra de Deus, ou seja, estando em relação de forma mais especial com esse Deus, esse momento de adoração. Depois estamos com as nossas famílias, descansando nos nossos afazeres seculares, podendo ter boas conversas religiosas, boas conversas saudáveis espiritualmente. Depois estamos novamente como povo de Deus reunidos para prestar um culto de adoração especial a esse Deus. Isso tudo é algo que nós podemos fazer, que é o antegozo daquilo que faremos eternamente. É por isso que aqui a ideia desse exemplo também que é trazido aqui é a ideia de que nós descansamos de forma especial um dia, que é o primeiro dia da semana hoje, apontando para um descanso eterno. O que nós descansamos hoje no ciclo de 1 para 6, quando nós estivermos com Cristo, depois da glorificação, depois da ressurreição do nosso corpo, ou já em alma, né? Antes da ressurreição, nós estaremos um descanso pleno. Aquilo que nós fazemos hoje perfeitamente aponta para aquilo que nós faremos, não mais somente um dia, mas eternamente, em todo momento, né? Porque não haverá nem contagem de dias, né, na eternidade com o nosso Deus. Então, esse exemplo também aponta para a questão escatológica, o antegozo do céu, esse momento que nós estaremos depois da ressurreição, da nossa morte, enfim, estando todo o povo de Deus com o seu Deus habitando com eles, certo? Então, esse exemplo aponta para a questão do descanso eterno do povo de Deus no céu. Vamos abrir Apocalipse. Vou pedir ao Alex, Apocalipse 4, verso 8. Todo poderoso,
cansam. Não se cansam. Gabriel, Apocalipse 21, do 22 ao 25. Vamos abrir todos também. Apocalipse 21, 22 a 25. Não viu nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Continuar. A cidade não precisa do sol, nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações cantarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. Nós vimos a ideia de apontar justamente para esse descanso eterno, onde o apóstolo diz aqui, não, o apóstolo João, nela não vi santuário. A ideia de santuário, a ideia de templo, tudo isso aponta para a presença de Deus. Nós vimos ali no Antigo Testamento, ali o jardim ser um santuário ali em Adão, né, a ideia de uma presença especial de Deus. Depois nós temos a questão dos tabernáculos, o templo, e depois, quando Cristo cumpre a sua obra por nós, agora nós somos o templo de Deus. Mas aqui a ideia que ele está trazendo é comparando aos santuários do Antigo Testamento, onde não haverá mais necessidade de um ponto, porque Deus será o próprio santuário, né? O santuário que apontava a presença de Deus, agora o próprio Deus se faz ali conosco, né? Olho a olho, face a face. Então aponta, né? O chamar aponta também para esse descanso eterno que nós estaremos com Deus. Então vamos lá. Recapitulando, qual a primeira razão anexa? Equidade. Qual a segunda razão anexa? Propriedade. Qual a terceira razão anexa? Exemplo. Só o pessoal da frente para responder. Né? Vamos lá. Agora nós vamos para a quarta, que é o descanso. Tá? Quarta, que é a bênção, a bênção. Em primeiro lugar, o dia de Shabat é abençoado por ter sido posto à parte como um dia para o culto de Deus. Em segundo lugar, aponta-nos um meio de bênção, e assim será se observarmos em conformidade com a intenção de Deus, de modo espiritual, reverente e consciencioso. A ideia de consciencioso é ter ciência, discernindo, sabedor desse dia e daquilo que se deve fazer e não fazer. Tá? Bênçãos, irmãos. Existem bênçãos anunciadas no quarto mandamento. Eu não sei os irmãos, mas quando nós fomos expostos, né, eu e o Vitor, há anos atrás, ao quarto mandamento na exposição do decálogo, foi difícil para nós a questão que envolve a guarda, né? A ideia, a primeira coisa que bate aqui é legalismo, né? É coisa de farisaísmo. Mas quando nós somos guiados pelo Deus da palavra, porque o Espírito Santo que nos guia é o Espírito que inspirou a palavra, é o Espírito da palavra, nós somos então convencidos, não a força humana, mas sim por Deus, nós podemos depois testemunhar diversas bênçãos que nós presenciamos por conta da guarda do quarto mandamento. Existe um descanso, a gente até brinca, né? Existe um sono justo no quarto mandamento. É muito bom quando nós estamos aqui, vamos para as nossas casas, nos alimentamos, depois de uma boa conversa podemos dormir. Aquele sono salvo, né? Deito logo pego o sono porque o sono nos sustenta. Existe um descanso físico, um descanso emocional, um descanso espiritual, que quando nós estamos guardando de um modo espiritual, reverente, consciencioso, nós experimentamos isso. É um momento de muitas vezes, nesse dia de descanso, nós sermos guiados por causa de uma pregação da palavra, ou por causa do sacramento que é administrado aqui da Santa Ceia, guiados a um momento de arrependimento de um pecado que nós sucumbimos durante a semana.
Quando nós guardamos de modo especial esse dia ao Senhor, não de modo farisaico, querendo méritos, mas justamente de coração devoto a Deus, porque é o dia dele, é o dia do nosso Criador, do nosso Senhor e Salvador, e é um dia que é para o nosso bem, para o nosso descanso da nossa alma. Nós podemos olhar para a nossa vida espiritual e ver como nós temos estado mais maduros. Fica um exercício para os irmãos. Vejam quando nós não tínhamos a consciência da guarda e quando nós guardamos agora. Quando nós guardamos de modo bíblico, nós podemos testemunhar, como Charles Spurgeon disse, que o dia não é uma prisão, mas é um grande palácio, onde nós não sabemos, na verdade, o que fazer, porque existem tantas coisas para fazer nesse dia que glorificam o nosso Criador. Nós não focamos mais naquilo que nós não podemos fazer, mas sim naquilo que nós fazemos para estarmos ainda mais com o nosso Deus. É essa perspectiva, é essa bênção que está guardada por Deus quando nós guardamos o quarto mandamento. Deus nos abençoa espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Essa é a razão anexa também porque nós devemos guardar o dia. Nós deveríamos guardar justamente unicamente porque Ele é Senhor. Ele é Senhor e então nós devemos guardar. É suficiente. Mas Ele é muito bom, Ele é muito misericordioso. Ele ainda dá mais uma razão, eu abençoo esse dia. Existe uma bênção reservada para aqueles que guardam o quarto mandamento. Uma sorte de bênçãos. Alguma pergunta ou consideração, irmãos?